O filme começa mostrando as montanhas na divisa da Mongólia, onde foram achadas coisas incríveis ao longo da história. Entre essas coisas estão fósseis enormes de animais desconhecidos e também cadáveres milenares com a carne ainda preservada. Depois a história vai para 1979, quando um cientista, o professor Yang Xiaolin, forma um grupo especial para explorar as montanhas Kunlun. Ele quer saber mais sobre esses achados misteriosos. Logo, conhecemos Hu Baiyi, que é um dos vários soldados que se esforçam nessa escavação. O trabalho deles é muito duro, como podemos ver, pelo fato de que eles frequentemente caem no chão de tão cansados. Por sorte, existe a filha do professor Yang Ping, uma médica que cuida dos que precisam. Segundo o que Hu Baiyi conta, ele tem uma paixão secreta por Ping e sente que a conhece há muito tempo. Depois de trabalharem duro por vários dias, o time encontra um crânio enorme que os deixa boquiabertos. Logo em seguida, a caverna treme e explode, arrasando todo o acampamento. Os soldados armados, liderados por Han Jiu-yang, ficam em alerta do lado de fora da caverna, esperando um ataque. Mas só saem o professor Yang e alguns operários que sobreviveram. A explosão abriu uma passagem na caverna, e Han quer saber se alguém vai explorar com o professor. Como é muito perigoso, quase nenhum soldado se oferece, mas Ping, corajosa, se voluntaria na hora para ajudar seu pai nessa missão. Hu Baiyi se inspira nela e também se dispõe a ir junto com seu melhor amigo Kang Sun. Assim se forma um grupo de soldados para essa missão. Então, o time segue para a missão, atravessando a caverna devastada. Logo, eles se deparam com um precipício imenso que eles resolvem descer. Eles chegam a um lugar congelado, com uma passagem que os conduz a uma escuridão subterrânea. Lá embaixo, eles se deparam com uma gruta nunca antes explorada, cheia de fósseis estranhos. Ei, o filme que vou fazer o resumo chama Chronicles of the Ghostly Tribe. Em português, Crônicas da Tribo Fantasma. É um filme bem interessante de aventura, recomendo prestar bastante atenção para entender. Já deixa aquele like, pega aquela pipoca, senta em um lugar confortável e me acompanhe nesse resumo. Depois de andar um pouco, eles acham uma saída que os leva para o outro lado da montanha. O professor Yang revela a Hu Baiyi que, de acordo com as lendas, existe o portal de um reino antigo nesta área, pertencente a um governo muito secreto. A conversa é interrompida de repente quando os outros soldados encontram algo surpreendente, uma pegada enorme na neve. Então, o grupo começa a seguir essas pegadas, sem ter ideia de que uma fera gigantesca está próxima. No trajeto, eles veem várias criaturas parecidas com borboletas voando ao redor deles. Quando observam melhor, eles notam que não são borboletas, mas morcegos com uma aparência incomum. Sem saber do perigo que eles representam, um soldado pega um deles com as mãos desprotegidas, provocando um resultado inesperado. Ele pega fogo com uma chama azul, morrendo na hora. 2 soldados vão socorrê-lo, mas acabam sofrendo o mesmo destino. Logo depois, centenas desses morcegos cercam o grupo, obrigando-os a atirar. A agitação do grupo assusta o monstro enorme que está perto, fazendo-o se afastar. Porém, seu movimento brusco provoca uma queda de neve, criando outra dificuldade para eles. Na esperança de se salvarem, os soldados saem em disparada, mas muitos deles morrem. Em certo ponto, eles têm que parar porque há um precipício diante deles. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Sem alternativa, os soldados se amarram com cordas e saltam. Durante a queda, uma corda que prende Hu Baiyi e Ping se enrosca em um pedaço de gelo, deixando-os suspensos. Logo depois, a corda se parte, fazendo-os cair na escuridão abaixo. Na cena seguinte, Hu Baiyi volta a si e se vê nos braços de Ping. Ele não compreende como conseguiu sobreviver a uma queda tão alta. Esse acontecimento diminui o número de sobreviventes para 4, Hu Baiyi, Ping, Professor Yang e Kang Sun. Esses sobreviventes então pegam o que podem de mantimentos, antes de continuar sua escavação. Por fim, acham uma caverna ampla com uma torre imensa em seu meio. O professor identifica este lugar como o Palácio Sagrado de Kunlun. Conta-se que a torre tem 9 andares, onde seres malignos foram presos. Professor Yang se abaixa e aciona uma vela. O fogo logo gera uma chama que atrai uma multidão de morcegos, envolvendo a torre. Em seguida, ele manda Hu Baiyi e Ping para a entrada da torre, desobedecendo o alerta de Kang Sun. Quando o par entra de mãos dadas, uma fenda surge no alto, liberando uma luz intensa.
Pouco depois, a caverna começa a se encher de vários espíritos. Achando que abriram as portas do inferno, Kang-sun apaga a vela na hora, interrompendo todo o processo. Infelizmente, como resultado, a caverna começa a ruir e os morcegos voltam para atacá-los. Sentindo o perigo próximo, Kang-sun se oferece para distrair os morcegos, permitindo que os membros sobreviventes do grupo escapem. Os três, de algum modo, conseguem achar uma saída, mas ela está na beira alta atrás de uma cachoeira. Enquanto pensam no seu próximo passo, os morcegos os alcançam e iniciam seu ataque. Rubai tenta espantá-los com fogo, mas um morcego o acerta por trás. Ao ver a chama surgente, Ping o empurra depressa para a água antes de pular com seu pai. Rubai alcança sob a água, mas uma fera marinha enorme o separa e a arrasta para longe. De alguma forma, ele consegue escapar e volta para a base. Lá, ele cuida das suas feridas, enquanto Han lhe diz que ele é o único que sobreviveu. O comandante também diz que acharam os cadáveres de todos os seus soldados, menos os de Ping e seu pai. Devastado pela morte dos que amava, Rubai resolve largar tudo e pega um trem para ir para casa sem contar a ninguém. Na estação, ele encontra um homem que seria seu novo chefe, Sr. Wang, que o contrata como bibliotecário. Ele passa a trabalhar lá e tem uma vida tranquila. Um dia, num almoço num bar da região, Rubai reencontra por acaso seu amigo de infância, Kai-Xuan, que é artista. No outro dia no trabalho, ele vê um livro do professor Yang. Ao olhá-lo, ele acha vários assuntos sobre a mesma torre maligna, o que o faz entender que o professor sabia de tudo desde o começo. Ele percebe que somente ele e Ping tinham a capacidade de ligar a torre maligna depois de juntar as pistas que faltavam, o que esclarece o motivo do professor Yang tê-los mandado antes. Ao mesmo tempo, o comandante Han e seu grupo acham um caixão com uma mulher viva, parecida com Ping. Eles a batizam de Shirley. Essa mulher tem um poder enigmático e indomável, por isso os soldados precisam isolá-la em um cômodo vigiada de perto. 3 anos mais tarde, o grupo de Han captura o professor Yang e o leva para o quartel deles. Ao mesmo tempo, no oeste da China, a cidade do petróleo é atacada por feras gigantescas e misteriosas, provocando um caos generalizado. O professor Yang, ao saber disso, supõe que a ligação da torre criou portais no espaço e no tempo, possibilitando que monstros demoníacos invadissem a Terra. Para obter mais informações, o professor foge do quartel militar. A aparição desses demônios parece influenciar também Rubai, pois a cicatriz em suas costas se torna incômoda. Enquanto estava na biblioteca lendo, ele sente um calor nas costas e vê que elas estão pegando fogo com chamas azuis. Ele descobre que tem poderes sobrenaturais e pode fazer objetos e seu amigo levitarem. Logo depois, Mr. Wang chega e não se assusta com o caos que está acontecendo. Ele rapidamente acalma a situação e faz tudo voltar ao normal. Quando Rubai pergunta o que está acontecendo, Mr. Wang diz que o sangue dele está infectado pela força demoníaca por causa do ataque dos morcegos. Ele diz que Rubai tem um poder enorme, mas que se ele usar, pode ir para o inferno. Rubai quer saber como ele sabe disso, e ele usa seus poderes psíquicos para transformar a biblioteca em uma tumba antiga. Ele se revela como guardião do príncipe Yi da nação Shaolin. Ele continua dizendo que o príncipe Yi foi antecessor de Rubai e foi o líder da humanidade na guerra contra os demônios que dominaram a Terra. O príncipe Yi sacrificou seu corpo para fechar a torre, onde prendeu a maioria dos demônios. Começaram a casar com humanos para se camuflar. Assim foi ficando cada vez mais difícil de diferenciar. Essa nova mistura era conhecido como Tribo Fantasmas. Esses demônios estão atrás de Rubai, porque ele é o único que pode abrir a torre. De volta à base militar e para surpresa de todos, Shirley diz que quer ver seu pai, pois recuperou suas lembranças. Han não consegue encontrar o professor mesmo colocando 20 homens atrás dele. Então vai atrás Rubai e o encontra na biblioteca. Rubai não quer voltar para o exército, mas muda de opinião quando fica sabendo da mulher parecida com Ping. Então, Rubai segue o comandante, e Kai-Xuan também vai junto. Han os leva para o norte da China, onde eles conhecem o time que vai em busca do professor. O time tem um homem chamado Cheng Dong, uma moça, Wei Wei, Shirley e mais soldados. Rubai fica emocionado ao ver Shirley e a chama de Ping, mas ela diz que se chama Shirley. O time se arma e se abastece antes de sair para a missão.
Eles cruzam o deserto em cima de camelos. No meio do caminho, uma tempestade de areia os ataca, e eles têm que fugir. Kaixuan e mais 3 se perdem do resto do grupo. Após uma longa jornada sem pausa, o time de Rubai alcança os restos da Cidade do Petróleo, mas o time de Kaixuan ainda está perdido no deserto. Eles são atacados de surpresa por seres malignos e o time de Kaixuan se separa mais ainda para tentar escapar. Mesmo assim, os monstros tiram a vida de 2 deles e apenas Kaixuan e mais um homem conseguem chegar à Cidade do Petróleo, onde se juntam ao time principal. Quando ficam sabendo da luta com os monstros, Rubai propõe ir embora para não serem aniquilados, como ocorreu antes na caverna. Porém, Cheng e Shirley optam por ficar e terminar sua missão. O debate deles é interrompido de repente pelos ruídos de monstros se aproximando. Então, eles pegam armas e se preparam para o combate. Eles rapidamente matam a primeira fera e vão atrás da segunda, mas quando olham para trás, a primeira já sumiu. Durante o confronto, Shirley foge para um colégio deserto e Rubai vai atrás dela. Ao chegar lá, ele vê vários cadáveres suspensos no teto. Logo depois, ele encontra uma passagem que o leva ao sepulcro do príncipe. Logo em seguida, ele é surpreendido por uma criatura que o deixa desacordado. A criatura se prepara para matá-lo, mas Shirley interfere, fazendo-a recuar. Em um momento surpreendente, ela usa seus poderes para colocar o corpo de Rubai dentro do sarcófago. Enquanto isso, mais demônios monstruosos surgem no local. Então, o grupo se refugia nos pisos mais altos do edifício e combate usando balas de prata e foguetes. Fica claro que os demônios têm uma força incrível, tornando as balas inúteis contra eles. Por outro lado, Wei Wei se disfarça de um dos bonecos e tenta ficar parada para não ser notada. Quando a criatura se distrai, ela corre para Kaixuan e os 2 se escondem dentro de um ônibus. No entanto, a criatura os encontra e começa a atacar o veículo. Quando Rubai volta a si, ele grita por socorro. Ele fica surpreso ao ver que seu machucado no braço se fecha rapidamente. De repente, ele é levado para a mesma gruta onde fica a Torre do Demônio. Ali, ele vê um monstro atirar o corpo de Ping em uma fogueira que logo é tomada pela Rainha do Mal. Depois que o monstro vai embora, Rubai se dirige a ela pedindo que devolva Ping. Mas a rainha não quer largar o corpo de Ping, pois ele tem a chave para abrir a torre. Ela sugere que ele vá com ela até a torre e abra o portal tão desejada. O Rubai pensa um pouco, mas recusa gentilmente. Ele pede para ser mandado de volta para a Cidade do Óleo, dizendo que vai achar outro jeito. A Rainha do Mal acha graça, mas resolve dar uma oportunidade a ele, mandando-o de volta. Enquanto isso, Shirley assume o comando de todos os monstros e os manda atacar os integrantes do grupo. Assim que volta, Rubai vê o monstro atacando o ônibus onde estão Kaixuan e Wei Wei e logo o abate com um foguete. Ao ver isso, os outros monstros se aproximam dele, mas Shirley o protege, pois sabe que ele é o único que pode abrir a porta da torre. Ela o abraça e garante sua proteção. Porém, Rubai, sabendo que Ping não voltará mais, pega um revólver e atira nela 3 vezes. Isso faz com que todos os monstros sumam e a torre maligna desabe. Antes de morrer, ela confessa que ele é o único que pode matá-la. Depois, ela o beija de surpresa antes de cair no chão. Logo depois, Shirley se transforma em Ping, que mostra sua alegria por vê-lo mais uma vez. Mas Rubai ainda não quer perdê-la. Ele a pega e a leva para o sarcófago do príncipe, esperando que isso possa salvá-la. Ele se deita ao lado dela e encosta sua testa na dela, fazendo com que uma série de lembranças de sua infância venham à tona. Descobre-se que Ping tinha um dom sobrenatural, o poder de ressuscitar os mortos. A razão pela qual Rubai não morreu ao cair no buraco no início foi porque ela o ressuscitou. A mãe de Ping não queria que ela usasse seus poderes especiais porque isso encurtaria sua vida. Sua mãe morreu em uma chama azul, mostrando que ela vinha de uma linhagem de demônios que se pareciam com humanos, chamada de Tribo Fantasmas. Essa tribo, quando chega na meia-idade, morre. Foi por isso que o professor ficou fissurado por essa tribo, porque queria encontrar um antídoto para sua filha. Ele achava que se abrisse o portal, quebraria a maldição. Ping declara seu amor eterno por Rubai e lhe faz um pedido, que ele procure seu pai. Depois disso, ela morre, deixando Rubai arrasado. Ele fica de luto por um tempo, mas depois se recompõe e resolve cumprir o que ela pediu. O filme acaba com Rubai continuando a missão com os outros membros do grupo.
Então é isso, deixe no comentário sua opinião e não esqueça de deixar o like e ativar o sininho. Então, até o próximo recap.